te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti.
Bom dia, irmãos e irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham através da Rádio Liberdade FM e Estúdio Max. Intenções para a Santa Missa. Pelos falecidos, Cláudio Vicentim Rocha, 6 anos de falecimento. Rodinei Alberto Canela, 5 anos de falecimento. Gabriel Pereira Neto. Minervina Alves Pereira. Claudinei Vicentim Rocha. Nilton Mendes Antônio. Hilda Giombelli. Marciano Salve. Alessir Vieira. Caliston Lima. Augusto Humberto Freire. Pela família Soster e Martins. Augusto Lindro de Souza. Maria Iracema de Souza. Maria José de Souza. Antônio de Souza Sobrinho. Simão Chirovski. Walter Custódio da Silva, 6 meses de falecimento. Aparecida Custódio. Berlim Concolato. Egídio Concolato e Vânia Concolato. Pela saúde de Adriano Alves Guimarães, Elisângela Diotti, Adélis Hannisson e Adaltina Maria da Silva. Em ação de graça pelas crianças e adolescentes, pelo aniversário de Paulo César Bergamin. 17º domingo do tempo comum. Unidos no Espírito pelo vínculo da paz, tornamos parte no banquete eucarístico para nutrir nossa fé. Diante das necessidades do povo faminto, somos convidados a nos sentirmos responsáveis para que ninguém falte pão. Memorial, mistério pascal, a Eucaristia nos revela que o pão se multiplica e é partilhado. Vamos nos colocar de pé e iniciarmos a nossa Santa Missa cantando. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Na alegria de estarmos reunidos, celebrando a nossa fé no Deus da nossa vida, iniciemos esta Santa Missa, traçando em nós a Trindade Santa, cantando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, venho te louvar, ó meu Pai, meu Senhor. E eu desejo a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Sintamos acolhidos, irmanados, vocês que nos acompanham nessa transmissão da Santa Missa.
pessoal das linhas, de outras cidades, da onde eu vim, lá do Paraná, que sempre acompanha esta missa, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolim de Moura, Rondônia. Para bem rezar, peçamos perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o nosso Deus. Oremos, acolhendo as intenções que foram apresentadas. Eu convido vocês que no silêncio, vocês que nos acompanham nessa transmissão, que rezem por aquelas pessoas que pedem a você orações. Lembremos sempre dos irmãos e das irmãs que estão doentes. Rezemos também nesse final de semana, nesse início, também dedicado ao dia do agricultor, dia de São Cristóvão, todos os motoristas, a qual é padroeiro, e também na segunda-feira, dia dos avós. Rezemos por todos os avós. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós,
usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar e atentamente ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salissa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra, eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos
uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estavam próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se. Que bom que nós estamos reunidos, celebrando a nossa fé neste dia de domingo. Antes de entrarmos no que diz a palavra de Deus hoje, que fala sobre o milagre da partilha e nos convida a viver essa dimensão da partilha de tudo que temos e somos, vamos fazer uma recapitulação de domingo passado.
Domingo passado, a liturgia nos apresentava várias faces de Deus, segundo a palavra de Deus que nós ouvimos. A primeira leitura do profeta Jeremias diz, o profeta, que o próprio Deus estava descontente com os pastores, que não estava ajudando o povo, estava espalhando o povo, tá? Expulsando. E Deus disse ao profeta Jeremias, eu mesmo serei modelo de pastor para esse povo. E no final do texto diz, eles vão me chamar nosso Deus, nossa justiça. Deus, nossa justiça, é o nome do pastor, tá? No Evangelho, Jesus estava recebendo de volta os seus apóstolos, que outrora ele havia enviado 2 a 2. E eles estavam contentes, animados, contando os feitos da missão em nome de Jesus, no qual ele havia enviado com a força do Espírito de Jesus. Só que Jesus percebeu 2 situações. Primeiro, ele olhou a multidão, as pessoas, com compaixão. E também convidou os seus apóstolos a descansar num lugar deserto, refazer as energias. E no final, ele olhando para a multidão, ele percebeu que era como ovelhas sem pastor. E a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, que é a continuação da de hoje, o apóstolo nos apresentava que Cristo, com a sua própria vida, com seu corpo, ele destruiu o muro da inimizade e restabeleceu-nos como unidade, em nome de Jesus. Então, nós podemos definir, na semana passada, as imagens de Deus que a liturgia nos apresentou. É um Deus nossa justiça, um Deus compaixão e um Deus da unidade. E hoje, ela nos apresenta um Deus que nos convida a viver a dimensão da partilha. A primeira leitura de hoje, do segundo livro dos Reis, nos apresenta a história do profeta Eliseu, que estava com o seu ajudante e na sacola ele trazia 20 pães de cevada e ofereceu ao profeta. O profeta, que é instrumento de Deus, olhando, tinha 100 pessoas ao seu redor. E ele pediu para o seu ajudante distribuir o pão. Teve a primeira resistência. O que é isso para tanta gente? E o profeta insiste, distribua em nome de Deus. Aqui nós temos já o primeiro milagre da multiplicação, no qual espelhou-se Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Eliseu provoca a partilha. E ele sabe que quando o alimento, tudo o que temos e somos, partilhamos com amor, em nome de Deus, como bênção divina, atinge todo mundo e todos ficam satisfeitos. É isso que aconteceu. Tudo que nós formos fazer, o pouco que você tenha, mas se você distribuir com coração, com generosidade, em nome de Deus, pode ficar tranquilo que o milagre acontece. Todo mundo vai ficar satisfeito. Palavra de Deus que nos apresenta esse exemplo de quem invoca Deus. E o Evangelho segue o mesmo pensamento. Jesus está numa região, São João descreve aqui, para a gente entender, nós estamos celebrando esse ano, o ano B. O Evangelho deveria ser de São Marcos, mas nessa época a liturgia dá uma parada no Evangelho de São Marcos e retoma o Evangelho de São João. Domingo nós vamos ter o Evangelho de São João, nesse discurso do pão da vida de Jesus, no capítulo 6 de São João. Pode ler lá, tem lá o discurso do pão da vida. E São João descreve como isso aconteceu. Diz que Jesus estava se dirigindo para as localidades, no mar, cita até o nome, mar Tiberíades, e lá ele sobe no monte e uma grande multidão o acompanha. E Jesus provoca
aqui nós podemos observar, gente, a metodologia do ensinamento de Jesus. Ele não vai escrever em quadro de louça que você tem que partilhar o que tem, de uma forma organizada que nem nós temos hoje. Ele provocou na prática. E ele disse para Filipe que é preciso alimentar esse povo. Ele provocou, dê comida ao povo. O que Filipe responde? Nem 200 moedas de pratas daria para alimentar todo esse povo. Jesus sabia o que ia fazer. Tinha um outro apóstolo, André, olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. E aí ele abençoou, segundo diz o relato do Evangelho, e o milagre aconteceu. Mas vamos entender em pormenores esse milagre, gente? O que vocês pensam? Será que existia só 5 pães e 2 peixes mesmo? Será que cada um, naquela multidão, ali só contaram os homens, 5.000, cada um não tinha um pouquinho? E quando você coloca um pouquinho que você tem na partilha para o todo, todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra? Veja o milagre acontecendo. Jesus provocou isso nos seus discípulos e, consequentemente, na multidão, nas pessoas que estavam ali. Isso nós temos em prática nos nossos encontros de pastorais, quando é convidado, cada um traz um prato. Quando coloca tudo, não importa o tanto de pessoa que tem ali participando, todo mundo come, sobra aquele monte. Aí vem os organizadores perguntam, o que vamos fazer com tanta comida que sobrou? Gente, o milagre está claro. Não precisa ficar em coisas mágicas que Jesus lá fechou os olhos, tudo multiplicou, né, nessas fantasias. Não, a gente tem que entender o espírito da palavra, o que está por trás desse milagre de Jesus. Ele está nos provocando a partilha daquilo que temos e somos, tá? Segundo as estatísticas que a gente tem acompanhado nas informações sobre o mundo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. E segundo os cientistas, o técnico na área de produção de alimento, diz que o mundo produz alimento que daria para alimentar o mundo e ainda sobraria. E aí nós vamos nos perguntar, por que tem gente morrendo de fome? Por que tem gente que vive na miséria, que não tem o necessário para viver? Gente, hoje, a celebração, a palavra de Deus nos provoca, tá? Porque a gente corre o risco de cair no acúmulo, no egoísmo, né? De ficar no não partilhar, no fechamento, e às vezes a gente busca Deus. Será que Deus vai nos atender se a gente não vive na prática o que Ele nos pede? Esses dias, vocês acompanharam na reportagem, em Mato Grosso, fila de pessoas buscando ossos para fazer sopa para comer. Viu? Esse é fato. Se a reportagem não for verdadeira, a culpa não é minha, tá? Mas está aí. Não precisamos ir longe, tá? Mas por outro lado, a gente vê que nós cristãos temos gestos bonitos. Esses dias eu fui celebrar numa comunidade da linha, eles fazendo uma rifa para ajudar uma senhora que não tinha condições de pagar a cirurgia. Bonito o gesto, né? Aqui constantemente vocês, né, no pouco que vocês podem, ajudam trazendo alimento. E aqui tem muitas pessoas vindo buscar alimento, né? Porque a fome, gente, ela não tem data marcada. Quando bate, a pessoa quer se alimentar, tá? Então é triste. Por que acontece isso no mundo? E muitas vezes a maioria das pessoas que vivem essa dimensão da não partilha, às vezes está num contexto cristão. E hoje a palavra de Deus nos provoca essa partilha. Quando o povo de Deus estava passando pelo deserto com Moisés, eles estavam com fome, clamando a Deus o alimento, e Deus fez chover o maná, o pão do céu. E qual é a orientação que Deus deu a Moisés? Olha, recolhe só o necessário para aquele momento. Quem acumular mais vai estragar. Tá? É o que Jesus disse hoje. Recolhei o que sobraram, deu 12 cestos, recompôs o povo de Deus, as 12 tribos, sentido simbólico, mas Jesus está ensinando também a não jogar fora,
a recolher a sobra, valorizar o alimento como algo sagrado para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. E também tem algumas estatísticas que nos apresentam que o Brasil, em algumas regiões, tem um grande desperdício de alimento. Tá? Não sabemos o que fazer. É aquilo que nossas mães, nossos pais falam, né, quando vai colocar comida no prato. Não coloca mais, não seja os olhos maior que a barriga, né? A gente fala isso. Só o necessário. Tá? Tudo isso é uma educação, para que quando eu busco o necessário para mim, o outro também possa ter o necessário para a vida. Veja, tá? Uma coisa leva a outra. Tá? E para concluir, São Paulo hoje nos diz como viver essa dimensão da partilha, de tudo o que temos e somos. Na sequência de domingo passado, na carta aos Efésios, ele disse, ele mesmo sendo prisioneiro do Senhor, ele exorta a caminharmos de acordo com a vocação que recebemos, sendo humildes, vivendo a mansidão, suportando uns aos outros com paciência, com amor e guardando o espírito da unidade, pelo vínculo da paz. Porque ele diz que há um só corpo e um só espírito, como também uma só esperança, a qual foste chamado. E há um só Senhor, uma só fé e um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos. Resumindo, se somos irmãos, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão mais velho, que nos convida a viver essa dimensão da partilha, basta colocarmos em prática, que a bênção de Deus vai estar acontecendo na nossa vida. Tempos atrás tinha uma canção, de uma campanha da fraternidade, que dizia: as mãos mais pobres são as que mais se abrem para muito dar. Tá? Veja, trabalha o egoísmo humano, que a tendência de algumas pessoas é acumular, sem olhar para o lado que teu irmão, tua irmã está passando necessidade. Veja as contradições que vivemos no nosso mundo de hoje, que não vive a dimensão, a bênção, o milagre da partilha. Começou a corrida dos bilionários para o espaço. Poucos minutos só para ver a órbita terrestre, gasta bilhões. Enquanto muitas sociedades passam fome, não têm o que comer. Que mundo é esse? Não sei, fica essa interrogação. Vamos viver, gente, o que Deus pede, o que Jesus ensinou na prática aos seus discípulos e a nós. Vamos viver a partilha. E a partilha aqui não é só o alimento, a roupa, a comida, a bebida. Não. A partilha aqui, às vezes, uma pessoa que chega em você desesperada, angustiada, preocupada, quando você tem um tempo de acolhida, um abraço, um conselho, você está partilhando a tua vida. Isso faz um bem tão grande. Prova disso é os atendimentos que a gente faz. Muitas pessoas vêm a nós, às vezes tão arrasadas, a gente vai conversando, decodificando o problema, mostrando as saídas que ela mesma já sabe, e ela sai ali aliviada. É partilha. Precisamos viver tudo isso como Deus pede, como Jesus nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, o gesto de Jesus de multiplicar o pão para os famintos traz inquietação aos cristãos sobre a má distribuição dos alimentos. Com a confiança de filhos e filhas, supliquemos ao Pai, dizendo: saciai, Senhor, o vosso povo. Todos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Olhai, Senhor, pela Igreja, que distribui o pão da palavra e da Eucaristia, e é sinal de vossa solidariedade com a humanidade, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Iluminai os servidores das comunidades, para que, a exemplo de Jesus, se lembrem sempre dos pobres e abandonados, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Inspirai as autoridades do país para que implementem políticas públicas que favoreçam a vida do povo mais necessitado, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Abençoai as instituições e organizações empenhadas em proporcionar alimento aos que têm fome e trabalho aos desempregados, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Ouvi as preces que vos apresentamos pelos avós e por todos os idosos, neste dia a eles dedicado, para que nunca lhes faltem a acolhida dos filhos e netos e o cuidado da sociedade, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Rezemos também pedindo que Deus abençoe e proteja os agricultores, que também celebra hoje o Dia dos Agricultores, e dos motoristas, tendo como padroeiro e protetor São Cristóvão, para que os seus trabalhos sejam sempre abençoados. Rezemos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração, nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração. E nos ensina a partir o pão. A partilha é sinal do reino de Deus entre nós, sinal de conversão. É doar-se com alegria, tornar-se Eucaristia para o irmão. Aqui nessa celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Aqui nessa celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifique na vida presente e nos conduza à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para juntos cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Norberto Foster, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna.
a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé. Abrindo vossos braços, acolhei-os. Cláudio Vicente Rocha, Rodinei Alberto Canela, Gabriel Pereira Neto, Minervina Alves Pereira, Claudineia Vicentim Rocha, Nilton Mendes Antônio, Hilda Giombelli, Marciano Salve, Alessir Vieira, Caliston Lima, Augusto Humberto Freire, família Soster e Martins, Augusto de Souza, Maria Iracema de Souza, Maria José de Souza, Antônio de Souza Sobrinho, Simão, Walter Custódio da Silva, Aparecida Custódio, Belim, Egídio, Ivani Concolata. E os que vivem para sempre, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu convido vocês que fechem os olhos no momento de profundo silêncio. Retomemos tudo o que nós refletimos. Deus nos provoca a partilha, a olhar o irmão com os olhos de Deus, com o ensinamento de Jesus. O que Jesus nos apresenta no ensinamento da partilha não é assistencialismo, mas nós mesmos devemos praticar a partilha do que temos, somos em nossa vida. Jesus, quando queriam fazer ele de rei, ele saiu fora, porque ele quer que cada um viva a dimensão do ensinamento do próprio Pai, a dimensão da partilha da vida. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O pão e o
receber. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos fazer até uma pergunta. Jesus, ele se doou totalmente para nos salvar. E aqueles que o receberam hoje, recebeu o seu corpo e seu sangue. Aí podemos perguntar, vocês estão satisfeitos? Certamente sim. É alimento espiritual, é força para a nossa vida. É isso que ele nos pede, partilhar o que temos e somos, em seu nome, em nome de Deus. Avisos, não tem? Só recomendo aqui que quem pegou os folhetos pode deixar na caixa lá atrás, certo? Então agradecemos a presença de todos, animação, parabéns, tá? Muito obrigado. Tá? E vocês que nos acompanham nesta transmissão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha cada um de vocês um bom domingo, que seja familiar e fraterno, e uma semana abençoada. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança como a aurora? Nossa Senhora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador.